Olá, eu sou Maria Salete, eu sou podóloga desde 2002, sou docente de podologia do Senac aqui na Ação e sou escritora também do livro, coautora do livro Especializações Podológicas no capítulo Podologia Infantil. Por que eu me dediquei à podologia infantil? Porque bem no início da profissão eu fui entendendo a importância da prevenção. Então, o papel do podólogo, e a gente fala isso sempre, todos os dias para os meus alunos, não é saber simplesmente a técnica para executar um bom trabalho, mas é preciso trabalhar com a parte preventiva. Então, falar todos os dias, sempre, repetir cuidados, né? De troca de meias, de uso correto de calçados, o importante do corte da unha, o corte correto, e entendi logo no início quanto são importantes essa fala, né? Essas instruções como prevenção. E a criança, ela absorve muito bem tudo aquilo que a gente passa com qualidade para elas. E elas também são multiplicadoras de informação junto à família, na escola. Elas têm facilidade de multiplicar as informações. Entendi quanto era importante ter uma atenção e cuidado a este público, porque é um público que vai, certamente, tendo uma boa informação quando criança, isso vai evitar problemas futuros na sua idade adulta e também na terceira idade. Eu comecei, então, a sentir necessidade de estudar melhor este público e divulgar também o meu trabalho com esse público. Então, eu cheguei aí para uma escola, desenvolvi um projeto, né, de cuidados preventivos. Isso gerou também convite para palestras, e quando você vai estudando determinado assunto, você vai criando autoridade, né, nesse assunto, e também, junto, vem a necessidade de cada vez se informar mais, de conhecer mais. Então, eu cheguei a dar algumas palestras, escrevi esse livro, e cheguei a dar curso também de podologia infantil, ainda dou esses cursos. E cada vez a necessidade de estudo, ela acaba sendo resultado do trabalho, uma coisa leva a outra, né? Quanto mais você trabalha naquele foco, você também tem necessidade de estudar mais sobre. Então, eu estudei aí algumas particularidades no pé infantil, as patologias mais comuns encontradas, onicocriptose e verruga plantar. A onicocriptose, às vezes os pais chegam para a gente e falam, ah, nasceu assim, né? E a gente vai vendo que é muito difícil para o pai, para uma mãe, faz o corte errado no dedinho da criança, aquilo gera uma inflamação, dificilmente ele vai admitir isso, porque o pai também, a mãe, já se sente culpado por ter feito aquele corte, né? Então, a gente não está para julgar, a gente está para ajudar, para auxiliar, para orientar. Esse é o nosso papel. E falando em orientação, né? Hoje em dia vai muito mais além. Hoje eu percebo que nós temos que nos preparar melhor ainda por conta dos PCDs que vêm tomando conta de vários ambientes. Em todo lugar que você vê, que você vai, você cada vez encontra mais pessoas com necessidades específicas, né? Com deficiências intelectuais. Então, não é só pensar na técnica em si, como desenvolver bem a técnica e dar um resultado. Mas hoje eu percebo que a gente tem que ter mais essa preocupação em fazer uma interação e conseguir dar um bom acolhimento para aquela criança, para aquela família que nos procura por algum problema. Geralmente as pessoas nos procuram no momento da dor, né? Mas o nosso foco ele tem que ser além daquele atendimento, do atendimento em si, né? Mas de você primeiro desenvolver ali uma relação
acolhedora com essa criança e com essa família, né? É muito gostoso quando a gente ouve de um familiar ou da própria criança, quando ela diz assim: ah, eu só quero que a tia corta minha unha. Não quero, não quero, mamãe não vai mais cortar minha unha. Agora quem vai cortar minha unha é a tia Salete. Então, isso é muito bom, é muito gostoso. É sinal que a gente está fazendo um bom atendimento, né? E como eu falei, essa relação com a criança. Acontece que muitas vezes os pais, né, vêm com uma super proteção. Então, traz a criança para o podólogo como se fosse passar a criança por um sacrifício, né? Então, super protege, não deixa a criança falar, né? A mãe pergunta, a podóloga faz uma pergunta, é o pai e a mãe que responde. Então, eu acho que nesse momento, eu acho assim, é um dos momentos delicados, né, no atendimento à criança, o podólogo se posicionar e se posicionar educadamente, carinhosamente, mas com muita firmeza, né? E falar para esse pai, para essa avó, essa pessoa que acompanha, falar, olha, eu preciso conversar com o seu filho, eu preciso entender, eu preciso ouvir dele, preciso conversar com ele. Então, você precisa ter esse posicionamento. Comigo já aconteceu de vir a família toda. Veio o pai, veio a mãe, veio a avó, ainda veio uma criança junto. Né? Então, é um momento delicado, a gente não a gente quer fazer o nosso trabalho com perfeição, a gente quer que tudo corra bem, e às vezes as pessoas acabam, na intenção de ajudar e minimizar os problemas, acabam atrapalhando. Então, a gente precisa ser bastante firme neste momento, né? Por mais que a gente tenha receio, por mais que a gente esteja inseguro, é preciso vencer isso e também se posicionar nesse sentido. Então, a dica que eu dou para vocês hoje é que vocês estudem, né? Estudem os PCDs, estudem as deficiências intelectuais, que cada vez mais vão estar presentes no nosso ambiente de trabalho. Então, precisa entender as características que eles trazem, as necessidades que eles trazem e muito dessa relação social. Isso é muito, muito importante, né? Então, se você pretende atender criança, você é podólogo que está se formando, o que eu indico para você, além de estudar, também estudar o seu entorno, o entorno ali do local que você vai trabalhar, fazer um diagnóstico, né, da população que ali reside, que frequenta, né, em escola, academia, igrejas, né, para você entender esse público, o estilo de vida desse público, né, as atividades físicas, o tipo de calçado que usa. Então, tudo isso é muito importante para você entender as necessidades deste público e poder, assim, melhor auxiliar. Então, desejo um bom trabalho para vocês. Fico bastante feliz que vocês tenham escolhido este assunto, né? Porque, como eu falei, é uma galerinha aí que, se gostar do seu trabalho, vai se fidelizar e você vai ganhar a família inteira como cliente e ainda mais uma pá de indicações aí. Então, sucesso para todo mundo e muito obrigada pelo convite.